Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Mais um dia vamos aqui falar dos nossos estudos de mercado para essa terça-feira, para ver como que vai ser. Essa semaninha a gente tem feriado na quarta, então nós temos o pregão amanhã. Quarta damos um descanso de B3, quem quiser vai operar mercado americano e depois quinta e sexta voltamos normalmente. Lembrando que esse canal aqui fala sempre de Smart Money, então bora para nossa vinheta que daqui a pouquinho a gente começa o estudo. Então vamos lá, né, turminha? Começando o nosso estudo aqui para essa terça-feira, dia 14. Antes dar aqueles recadinhos básicos para vocês na Black November aí rolando. Aqui link já atualizado da Euroinvest, promoção de 30% de desconto em todos os planos, tá? O QR Code está aqui na tela, o link na descrição, promoção é válida até dia 20 de novembro, então corra, aproveite que os planos estão excelentes. Eles mudaram as regras, agora o stop é maior do que a meta, tem muita coisa valendo a pena. Então hoje o melhor custo-benefício, sem sombra de dúvidas, é a Euroinvest. Então clica no link aí, já vai lá, faz seu plano, aproveita a promoção e bora operar dinheiro dos outros. Assim como tem a Apex também, né, que a gente tem parceria, cuja mesa trabalha com os futuros americanos, então você tem a opção de operar diretos os futuros americanos lá na Bolsa de Chicago. Você pode operar o dólar, o euro, você pode operar o ouro, você pode operar Bitcoin, você pode operar o Nasdaq, o S&P 500, Dow Jones, os principais índices, tudo isso direto na Bolsa de Chicago. O link está na descrição, desconto de 70% nos testes. No canal você tem uma playlist falando sobre a Apex, como configurar, então tem tudo que você precisa. Então, já deixa aquele like, depois vai dar uma navegada nas playlists do canal, que tudo que você precisar sobre mesa proprietária e Smart Money, tenho certeza que você vai encontrar lá. Além da nossa promoção de Black November do nosso treinamento, tá? Que já está rolando aí, vai até o dia 30 de novembro. Mas bora falar o que interessa, que é estudo de mercado. Hoje o preço, vamos falar aqui do índice. Hoje o preço abriu fazendo umas movimentações. Quem acompanhou o leilão viu que ele começou o leilão aqui, depois ele pulou aqui para baixo, ou seja, teve rejeição aqui nesse topo no leilão. E quando ele abriu aqui, a gente já teve essa primeira quebra sinalizando uma possível queda, né? E essa possível queda resultou na operação que eu acabei fazendo, quem estava acompanhando a live viu, né? Nessa volta aqui, nessa zona aqui, ó, bem aqui, acabei pegando nesse order block. No gráfico de 2 minutos, entrada no 510, a minha saída era aqui com 750 pontos, só que quando ele rejeitou aqui no 2 minutos, né, ele fez 1, fez 2, fez 3, né, eu até fiquei esperando, e aí quando ele fechou esse candle aqui, ó, e ele testou para baixo e não conseguiu, quando ele voltou eu zerei no dedo. Acabei saindo aí com 565 pontos. Se tivesse deixado a minha meta original de 600, teria pego. Então foi esse o trade que eu fiz, foi bem demorado. Ó, ele foi um trade que foi das 10h12 até quase perto do meio-dia. Então foi bem demorado o trade, mas Smart Money é isso. Entrou, segue o teu fluxo. O stop original aqui era de 115 pontos, que eu tinha deixado, né? Depois que ele passou dessa zona aqui e desceu, quando ele rompeu esse fundo, aí eu baixei o stop para cá, deixei o stop aqui de 40 pontos, ficou 35, 40 pontos o stop, e aí eu deixei o trade rolar até ele chegar no alvo, né?
Quem acompanhou a live, quem acompanhou o estudo de ontem, viu que, inclusive na live eu falei isso. Quais eram as possibilidades? A possibilidade que a gente poderia ter é o preço romper isso daqui, dar a entrada, né? Depois ele chegar no order block, aí ele volta para mitigar essa região. Depois ele dá continuidade até o próximo order block lá de baixo. Eu fiz esse desenho, inclusive, no gráfico de 15 minutos durante a live, né? Só que aqui o que acontece? Ele deu outra venda aqui. Eu vi que teve gente que pegou, que postou lá, tá? Pegou essa venda aqui, ó, na confirmação, certo? Chegou a pagar aqui seus 400 pontos, depois acabou voltando tudo, né? Por que que ele acaba voltando tudo? Porque a gente não pode esquecer, turma, que a gente ainda está numa tendência de alta, ó. Só que como a gente teve perda de estrutura aqui, e a gente está num teste dessa região aqui, a gente tem que ficar esperto. Então, pode ser que isso aqui seja a mitigação para ele vir capturar essa liquidez aqui, para depois descer. Só que o que vai nos mostrar isso? O gráfico. A gente tem que prestar atenção, primeiro, como vai ser a abertura amanhã, para ver qual é a decisão a ser tomada, né? Porque a gente tem o quê? Nós temos aqui uma região, deixa eu colocar no 15 para ficar mais fácil da gente analisar, ó. Nós temos uma região aqui, que é uma região de topo, certo? Aqui o nosso order block segue marcado, ok? Nossa região do 15 segue marcada ali, validada para o próximo pregão. O que eu tenho nesse topo aqui, ó? Toda essa região aqui, ó, quer ver? Essa que está marcada aqui é um pouco menos, porque o candle, na verdade, do 15 minutos é esse cara aqui, ó, tá? Então, a gente tem toda essa zona aqui de demanda, e é essa região que a gente vai deixar marcada. Por que que é essa região? Porque tudo isso aqui é região de demanda, e o que precisa acontecer para que a gente tenha aí uma decisão vendedora? Primeiro, esse preço precisa quebrar uma estrutura, ou seja, a gente precisa acompanhar ele aqui no time frame menor, né? Até porque tá vendo, ó, tudo dentro desse range. Para que assim, ó, depois, se você quiser filtrar aqui, filtra os 5 minutos aqui, ó, como sendo uma região importante também. Esse filtro é bem válido de fazer, tá? Porque assim, ó, e por que nesse candle aqui e não naquele lá de trás? Porque reparem que aqui ele deixou liquidez e esse pavio aqui é o cara que capturou essa liquidez. E tivemos a venda aqui, ok? Então, se essa mitigação vai voltar para pegar coisa parada, é nessa zona aqui. Se ele passar daqui, é muito provável que ele rompa e siga a tendência de alta. Então, esse ponto aqui é o ponto que vocês têm que estar atentos, beleza? Aqui é o ponto mais importante de decisão. Fazendo isso, aí nós temos os alvos por baixo, tá? E para compra, o que eu precisaria fazer para eu pensar numa compra? Gente, para comprar é só se ele romper o topo, aí você tem uma volta e a continuidade, tá? Nós estamos numa região de demanda, de oferta, desculpa. Por mais que o preço esteja subindo, um ponto desse aqui próximo à região de topo é muito arriscado você sair comprando, tá? Porque com certeza vamos ter muita força vendedora com o teste ali naquele topo. E tudo vai depender do ânimo do mercado e de como o preço está se comportando, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, beleza? Fiquem bem atentos em relação a isso aí, para essa tomada de decisão aí, tá? Então as marcações que a gente tem são essas aqui.
né, os order block do 15, aquele outro ali de cima, que inclusive a gente pode deixar aqui. Ué, cadê o meu... esse cara aqui? A gente pode deixar essa marcação aqui, ó. Não, ele tá ali já, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem as regiões, inclusive tem aqui. Eu só vou renovar esse order block, porque como essa região aqui já foi mitigada, eu tenho essa outra zona aqui, ó. Que esse candle aqui teve muito volume, tá? Inclusive, a gente vai estar trabalhando com essas possibilidades. Essas duas regiões aqui como sendo as principais de alvo para venda, tá? E aí é aquela pergunta que nem hoje eu tinha gente falando ali no grupo. Eu tentei comprar várias vezes e a última foi a que deu certo. Sim, porque o único order block de compra que a gente tinha era esse cara aqui, ó. Então a única chance de compra que você tinha hoje, fazendo a operação como tem que ser feita, era aqui. E se você levar em consideração ainda essa pernada, ela ainda era numa região de 50%, numa região de extremo risco. As melhores ainda são aqui para baixo, as melhores compras. Então isso tudo vocês têm que observar, tá? Não ficar atento só ao gráfico pequeno e tentar buscar coisas que são muito arriscadas. É mais fácil você segurar, né, segurar uma operação, que nem eu fiz. Passei a manhã inteira dentro da operação e ela me pagou 565 pontos. Se eu tivesse tomado um stop aqui, teria ficado 2 horas no trade e teria tomado um stop de 35 pontos. Ou seja, o dia teria terminado tranquilamente dentro do gerenciamento de risco. É isso que o Smart Money faz. Ele te tira certas ansiedades e faz com que você opere maior, né? Tem mais tempo numa operação até ela ir no alvo. Isso acaba minimizando teus stops, tá? Então isso aqui que a gente tem. Então, para vocês pensarem numa venda, o preço tem que fazer a movimentação de chegar nessa região aqui, fazer uma quebra e aí sim poder dar uma venda. Tomem cuidado com venda de risco aqui, tá? A tendência ainda ele está fazendo uma tendência de alta. Agora, caso ele abra perdendo essa região aqui, aí nós já temos a nossa virada, tá? Muito provavelmente. A única ponto de atenção que vocês precisam ter ainda na abertura é isso aqui, ó. Deixa eu até marcar aqui, ó. É essa armadilha aqui, tá? Dele fazer famoso, ele abrir aqui, fazer um sweep aqui para ir lá e depois voltar. Que aí a gente tem o famoso Judas Swing, tá? Então aqui a gente tem uma região de liquidez muito forte que vocês precisam estar atentos. Se ele vier baixando, tá? A gente ainda tem o risco dessa região aqui pegar o stop da galera que está comprada e esse stop empurrar o preço para baixo direto, tá? Isso é uma das possibilidades que a liquidez nos dá, né? Acionamento desses stops de quem está comprado e empurrar o preço para o sentido contrário, né? Para baixo. Afinal de contas, quem está comprado aqui, o stop aqui é venda. Quem quer que o preço desce vai vender. Então tem muita gente vendendo, o preço cria um movimento forte e desce com força. Então é essa atenção que vocês têm que ter. Certo? Bora falar então do doleta. O dólar hoje ele foi bem objetivo, né? Foi exatamente no nosso ponto lá, que eu tinha marcado nos 2 minutos. Os 2 order blocks que eu tinha deixado no 2 minutos. Esse cara aqui e o cara lá da extremidade, o pavio da extremidade, né? O que aconteceu? Venda top direto nesse order block. É isso que eu falo o risco para vocês, ó. Né? Aqui foi um movimento arriscado. Eu vi que teve gente que tomou stop aqui nessa. Inclusive teve gente que tomou stop aqui
nessa região aqui, né? Porque é aquilo que eu falo, ó, o preço está subindo e não quebra a estrutura. Quando ele chega aqui, ele já está no alvo. Ah, Emerson, eu não quero entrar vendido aqui. Entra aqui, ó. A confirmação aqui, ó. Estrutura, perdeu a estrutura. Vou até aumentar para mostrar para vocês melhor, ó. Olha aqui, ó. O indicador até marcou. Ele perde estrutura, deixa um equal high, vem, busca liquidez e tchau. Pronto. Tá aí a venda, sem você precisar arriscar, né? Isso é Smart Money, isso aqui você está operando nos 2 minutos. E nos 5 minutos, olha aqui, ó. Desculpa. Ele deu a entrada aqui nos 5 minutos, inclusive. Ó. Deixa eu só apagar aqui, ó. Fez aqui, ó. Nos candles dos 5 minutos deu para ver. Ó. Puf. Pegou a liquidez e tchau. Mas vocês viram que no 2 minutos fica muito claro essas perdas de fundo. E é o que eu sempre falo para a turma. Tá começando agora, tá conhecendo o Smart Money agora, não tá perdendo fundo nos 5 minutos, sai vendendo. Se ele não perde fundo nos 5, não vende. Espera o preço te dar o lado, te dar a movimentação que ele vai fazer. Com certeza você vai ter um trade muito mais inteligente, tá? O que a gente tem aqui agora? Vamos lá. Seguindo a premissa, nós dependemos aí, vamos ver a abertura do mercado. A gente tem essa zona verde, assim como a azul aqui. E aqui embaixo também temos esses 2 order blocks, tanto esse verde quanto essa região. Na verdade, essa região aqui é uma região mais importante, tá? Essa região da extremidade. Então, aqui que estão os order blocks, ok? Nessas zonas aqui. O que a gente teria como cenário aqui para o dólar? Vamos tirar o zoom aqui para a gente dar uma olhada. Ó. A reversão de tendência, ela se daria aqui nessa zona aqui, né? O choque seria, o choque desse movimento maior seria aqui. E aqui, inclusive, já seria um choque com confirmação, porque ele já não teria rompido o topo, né? E aí estaria voltando. O que vocês precisam ter atenção? É isso aqui. O sinal que nós tivemos aqui, ó. Aqui teve o choque, ele fez esse pullback, e aqui ele teve um choque violento. Quebrou 2 linhas de estrutura e voltou aqui. Se por um acaso amanhã ele abrir rompendo aqui para cima, ele vai dar continuidade ao movimento que ele está fazendo. Para ele der continuidade de baixa, ele tem que perder essa zona aqui. Porque, inclusive, se ele vier pegar liquidez aqui, ele ainda tem possibilidade de subir, visto que esse aqui é o fundo que precisa ser rompido para essa tendência virar. Então, estejam atentos em relação a isso, tá? Porque isso aí é muito importante. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar marcado, nós temos aqui a extremidade, né, que é esse carinha aqui. Tem o outro order block lá em cima. E na parte de baixo a gente tem eles ali, tá? Então, essas são as marcações que a gente tem. E aqui, o nosso choque seria aqui. Que, inclusive, nós temos ali, ó, um topo duplo. E esse topo duplo pode servir de combustível para pegar o stop de quem está vendido e empurrar o preço para cima, que é assim que o preço funciona, né? Buscando stop da galera. Outro ponto importante que a gente tem aqui de defesa é aqui. É esse cara aqui, ó, tá? Aqui. Vou deixar marcada essa zona aqui. E aqui tem um outro ponto importante. Tá vendo que isso aqui é onde entrou o candle vermelho aqui, ó, é onde entrou o volume vendedor. Ó, esse candle, o volume roxinho aqui. Então, se tem um ponto que vai ter defesa vendedora, é naquele ponto ali. Então, possivelmente, se ele der compra, o primeiro alvo é ali em cima. Certo?
Nasdaq. Nasdaq hoje, vamos aqui para o 15 minutos, né? Deu aí uma movimentação muito clara de sweep na abertura do pregão. Pegou a liquidez aqui, desceu até o imbalance aqui. Não chegou nem conseguiu chegar no order block. Parou no imbalance aqui antes. Ó, né? Tocou ali no imbalance e acabou dando outra compra. Agora, ó, nós temos duas situações interessantes aqui. Que eu tenho esse cara aqui para baixo, eu tenho esse cara aqui para baixo, né? Só que o preço ainda está de alta. Então, o que vocês precisam estar atentos aqui? A abertura do pregão hoje vai dizer muito sobre isso. Nós temos equal high e nós temos equal lows, ok? Liquidez aqui já foi pega, esse aqui. O que ele pode fazer aqui? Pegar a liquidez aqui para depois corrigir. Então, atenção extrema na abertura do pregão hoje, na abertura do mercado, né? Mesmo porque a sessão asiática depois consolida e fica travado, mas o cenário a princípio é esse, tá? Não podemos descartar também dele usar essa liquidez aqui para ir chegar até aquele order block lá de cima, para aí sim depois fazer a correção, tá? Isso também é muito válido. Vai depender de como ele abrir. Como que ele abrir? Se ele abrir aqui fazendo seu sweep, ele vai lá e depois volta. Se ele abrir fazendo sweep para cima, fica esperto com ele vir para baixo e depois subir. É sempre assim, tá? A liquidez no mercado americano, ela sempre é dessa forma. Ele ameaça ir para um lado e vai para o outro, tá? Então tomem cuidado com relação a isso. Bora falar do S&P. S&P, olha lá, o S&P foi no order block. Agora a gente tem outra ponta lá embaixo. Foi lá e deu a compra. E aí agora está próximo às regiões de cima. Atenção no S&P que está diferente o quê? O S&P rompeu o topo. O que a gente precisa guardar aqui agora? Esse fundo aqui é o fundo de decisão. Se ele abrir o mercado dando continuidade, ele pode fazer um sweep aqui e voltar, tá? Não sei se ele corrige, tá? Eu acho que ainda, quando a gente olha, eu falo para vocês, quando a gente olha no macro, né? No macro a gente ainda tem alvo para cima. Eu tenho bastante alvo para cima. Então é aquilo que eu falei para vocês no estudo de domingo. Tomem cuidado com vendas aqui, porque o S&P ainda tem alvo para cima. Então vocês têm que considerar sim olhar para cima. E é isso que ele fez hoje. Ó. Ele veio no order block e deu a compra. Quem acompanhou o estudo surfou essa onda de subida aí. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. As marcações são essas aí que continuam e a atenção que vocês têm que ter. Certo? E o euro? O euro também, ó. Veio aqui pegar a liquidez embaixo, né? Na zona. Não chegou ainda no order block aqui do final, mas como eu sempre falo para vocês, ele trabalha dessa forma, né? Então, o que ele fez aqui na abertura? Eu lembro que eu tinha comentado sobre isso, dele poder fazer essa liquidez aqui e subir. A única coisa que eu falei para vocês que tinham que estar atento é que teria que ser nessa zona aqui, porque se viesse aqui para baixo, muito provavelmente o movimento dele seria para baixo, tá? Agora, ele está indo em direção ao order block, tá? Nós temos aqui esse cara aqui, mas eu quero deixar marcado esse outro carinha menor aqui, ó. Tá? Que é esse order blockzinho aqui, que é o cara que pode segurar. Eu prefiro acreditar que ele ainda tem espaço lá para cima, tá? Porque como eu já falei para vocês, ó, o euro está em tendência
deixa eu só colocar numa hora que vai mostrar melhor. Ele está em tendência de queda, só que ele está lá embaixo ainda, ó. Então ele tem muito alvo para cima, mesmo caso dos índices americanos. Então a gente não tem como não estar olhando para a compra nessa região, tá? A gente está numa região onde a gente ainda está numa região de demanda, beleza? E o GBP-USD, a mesma situação, tá? Ó, GBP-USD, o que difere o GBP? O GBP ele acabou fazendo o movimento aqui na abertura, fez o sweep aqui, não chegou no order block, né? Mas fez o sweep e seguiu o mercado, seguiu embora para cima, certo? Que é a abertura do mercado, depois a abertura de Londres ele caminhou. Agora, ó, ele já rompeu essa primeira passada e está nessa região aqui. Ó, nesse cara aqui. O que nós temos aqui? Ó? Eu tenho um ponto importante aqui, que é essa região. Ó. É uma região de order block. Aqui, ó. Esse cara do 15 aqui. O que é importante vocês entenderem aqui agora? O rumo que ele está tomando, tá? Ó. Porque o GBP-USD, ele também está no mesmo sentido. Ó. Mesma coisa. Ele está numa região ainda de demanda, ó, e tem muito caminho para cima, certo? O que tem que ficar esperto? A posição que o gráfico vai nos mostrar, ok? Aqui, ó, nós temos, vou deixar marcada essa extremidade aqui, ó, essa cara aqui, tem essa outra aqui, né? Que vocês precisam estar atentos. Ele ainda, tá vendo? Ó, ele ainda tá numa tendência de baixa. Fez o choquezinho aqui, né? Só que para ele continuar essa subida até o nível lá de cima, o que ele precisa fazer? Precisa perder esse topo aqui e aí voltar para dar uma possível compra. Aí nós teremos esse cara aqui validado, ó. Esse order block validado para uma possível compra. Mas enquanto ele estiver abaixo dessa região aqui, muito cuidado em falar em compra. Beleza? E para a gente finalizar, vamos falar do ouro, né? O ouro, hoje, mesma coisa, ó. Tá vendo que eu falo para vocês? Seguindo o caminho de baixo. Olha só aqui. Lembra que eu tinha falado? Se ele abrisse segurando embaixo dessa região aqui, poderia dar continuidade. Deu a venda aqui, ó. Ele abriu, desceu, voltou, deu a venda até o topo, fundo. Depois ele fez o sweep e subiu com tudo para ir até onde? Até o imbalance. Olha lá. Zone to zone. Foi lá, tocou no imbalance. Agora, o que a gente tem que aguardar aqui? Para falar numa venda no ouro, quem não pegou a venda aqui no imbalance, agora precisa que ele perca essa estrutura, volte para dar uma possível venda, que seria mais ou menos até aqui, para depois dar continuidade na alta. Então, estejam atentos em relação a isso. O ouro, ele chegou, ó, numa região baixa. Ainda está na tendência de baixa? Sim, porque quando a gente pega no time frame maior, ele ainda está renovando fundos, certo? Só que aqui percebam que ele já demonstrou fraqueza e fez o choque. Então aqui a gente já começa a pensar num possível pullback, tá? De uma falha nesse fundo aqui para operar comprado. Mas isso aí vocês precisam estar atentos, beleza? Então era isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Nos falamos amanhã no nosso estudo. Um grande abraço e até mais.